Então, bom dia, gente. Vamos dar início. Essa revisão ela não é novidade para vocês, tá? Eu tinha comentado, né? Dessa vez eu não fiz mistério nenhum, ela não é novidade. Vocês já viram ela, né? Vai ser a última vez, vai ser a segunda vez que a gente vai vê-la e vai ser a última que a gente vai fazer isso. Porque de sensorial eu até poderia fazer, mas acho que não tem necessidade. Até posso deixar, talvez, algum questionário, mas eu não deixo porque daí vocês acham que é coisa demais, então eu prefiro se dosando, né? Eu não entendo bem essa relação, né? Porque é mais fácil, é melhor você ter coisa demais e não e ter a opção de não usar do que não ter. Mas, então, enfim, a gente vai dar início aqui, para a gente não demorar muito. Aí, em princípio, semana que vem, eu não sei se o Judelé vai conseguir participar hoje, parece que ele estava com algum problema ontem. Em princípio, a gente consegue começar, acho que seria até melhor começar com França, que aí a gente já despacha o assunto que faltou e faz a próxima apresentação. E a gente começa a ter um tempo relativamente maior livre, né? Que não vai ter revisão, a gente tem esse tempo para conversar, para vocês terem as perguntas de vocês, que é o que a gente imagina com uma apresentação por aula, tá? Então, eu vou dar início ali. Deixa eu largar um, dois, três e... Ui, agora travou aqui, só eu... Ótimo. Esse meu mouse ele fica viajando assim, pronto. Só lembrando, tá? Não tem nenhuma novidade para vocês. Primeira pergunta é qual é o procedimento exclusivo de vinificação em tinto desses quatro? Maceração a frio, deburbagem, delestagem, clarificação. Apenas um deles é exclusivo de vinificação em tinto. E tem um que é exclusivo de vinificação em branco, que responde uma próxima pergunta, inclusive. E acho que foi melhor que da outra vez, tá? Olha só, eu vou proporcionalmente, ao menos. Eu não vou me esticar muito hoje, né, nas respostas, porque a gente já tem isso aí, já está gravado e tudo mais. Mas olha só, maceração a frio pode acontecer em branco, né? Não acontece tanto, mas pode. Deburbagem só acontece em branco. Delestagem só acontece em tinto, clarificação acontece nos dois. Até pode acontecer em tempos diferentes, né? No branco, tu vai fazer uma lá antes da fermentação e provavelmente alguma outra depois. No tinto, tu só vai fazer depois. Então, não é exclusivo de, de, de um ou de outro. Deixa eu ver aqui vocês. Se vocês não comentarem nada, depois de eu comentar, vou passando adiante, tá? E também eu esqueci de dizer, se alguém quiser, se alguém não consegue responder no aplicativo, quiser responder no chat, não tem problema. Vamos lá, então. Frisante é um vinho. Vocês têm quatro opções: composto, gasificado artificialmente, feito de uvas americanas ou com menos pressão. E já admito que a resposta ela é verdadeira, mas ela não é uma única coisa que tem nele. Mas é a que mais traz confusão. Foram, acho que melhor, né? Sim, é um vinho com menos pressão, né? Não é obrigatório que seja gaseificado artificialmente, como diz aqui no lado. Não é um vinho composto, é a Martini, ou alguma coisa do gênero. Pode ser feito de uvas americanas, ele não é obrigatoriamente feito de uvas americanas, tá? Igual que fosse qualquer outra coisa, tá? Não é exclusivo de uvas americanas. Vamos lá. Um corte de 80% de Isabel e 20% de Niágara. É que tipo de vinho? Especial, de mesa, licoroso ou nobre? Lembrando que essa é uma questão bem comum da vida de vocês, assim, porque é uma pergunta que pode acontecer do consumidor, sobretudo. Hoje a gente não tem, né? Não tem mais o vinho especial, que era no mínimo 50% de vinífera.
O vinho nobre é um vinho 100% vinífera, qualquer uma, não mais como dizia antigamente, que tenha mais de 14% de álcool. Licoroso é um vinho com mais de 14% de álcool, mas que não seja o nobre. E hoje de mesa significa, se apenas de mesa, eu estou falando de um vinho com 100% ou com qualquer porcentagem de uva americana, né? Tanto que se a gente tivesse aqui 80% Cabernet Sauvignon, 20% de Isabel, continuaria sendo de mesa. Hoje a lei diz que de mesa é qualquer coisa que é um vinho que contenha qualquer coisinha de vinho de uva americana. Então, próxima. Proibido misturar vinhos brancos e tintos para elaborar um rosado. Sim ou não? Pode ser proibido em algumas denominações, tá? Portugal, por exemplo, lembro de cabeça aí que o Alentejo não permite misturar brancos e tintos para fazer rosé, mas é uma questão de regulamento de regulação da denominação, tá? Não tem nada de errado com isso. E diga de passagem, quase todo champanhe rosé é feito dessa forma. Foi a nossa fonte de fazer vinhos muito ruins e doces aí nos 80, 90, mas isso não quer dizer que essa técnica só faça vinhos ruins. Provavelmente são diferentes daqueles que a gente faria, né? Se tivesse desde o começo rosé, que é o modelo clássico da Provence, por exemplo. Então, vamos lá. Pressas pneumáticas são usadas em vinificação em tinto? Sim ou não? Essa questão ela fala mais de vinificação em branco, na verdade, do que de vinificação em tinto. Podem ser usadas, não de alguma forma menos costume. Grande parte das empresas menores não tem prensa pneumática e não usa porque não tem. Grande parte das empresas maiores tem pneumáticas e outras mais, sobretudo prensa contínua, mas não tem problema que se use prensa pneumática em vinificação em tinto, tá? O contrário, sim, ela é menos qualitativo quando tu usa brancos em outras prensas, porque tu não consegue separar bem o mosto, faz extrações muito fortes, mas não tem problema nenhum. Vocês podem usar a prensa pneumática em vinho tinto. Vamos adiante. Verdadeiro ou falso? A vinificação origina vinhos tânicos se comparados a um vinho da mesma uva em maceração tradicional. Essa é uma questão que eu acho boa, filosófica, inclusive. Essa questão não costuma aparecer em avaliação assim clara desse jeito. Fale sobre a termovinificação. Normalmente ela aparece pedindo para falar sobre vinificação em branco, em tinto, em rosé, elaboração de espumantes. E ela fica aberta por querer, porque a gente vai avaliando quanto a pessoa pegou do quando se faz aquilo. A termovinificação é uma das possibilidades de vinho tinto, né? E a gente não tem ela como como uma vinificação que faz vinhos mais tânicos, assim, mais coloridos, né? Basicamente porque cor se dissolve. Agora os cachorros resolveram incomodar. Basicamente porque cor se dissolve em temperatura mais alta e tanino em grau alcoólico mais alto. Ou seja, consegue fazer um vinho bem colorido e não necessariamente muito tânico. Posso fazer uma mistura dos dois, né? Começar com uma termovinificação e fazer uma maceração tradicional, mas aí é outra coisa, não tem nada a ver. Se eu usasse apenas a termovinificação, ela está aí para a gente extrair cor, alguma coisa de tanino e fazer um vinho rápido e sem grandes problemas. Vinho rápido, quero dizer, não é nem pela velocidade de elaboração, mas pela forma dele de ser, né? Um vinho para ser consumido logo
e sem grandes sustos, já que o calor ajuda aí, né, a ativar a enzima, o organismo e tudo mais. Ganha espaço também, né? Esquentou a uva, tirou só o que era líquido, tá ganhando aí uns 30, 20% de espaço em tanque, talvez até mais, porque ele incha e fica ocupando bastante tanque. Ou seja, é um negócio normalmente voltado a vinhos de consumo mais corrente. Eu gosto bastante, inclusive. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Maceração pré-fermentativa frio extrai pouco tanino das uvas. Verdadeiro. É uma extração mais seletiva, né? Acontece antes da fermentação, aí tu já tira, né? Tá sem álcool, então não tem álcool para extrair. Tá com a temperatura mais baixa, extrai menos. É isso aí mesmo. Uma maceração pré-fermentativa tá aí para, sobretudo, para extrair alguns aromas específicos desse método de maceração. E provavelmente para fazer vinhos um pouco mais leves e mais frutados. Posso usar uma pré-fermentativa, depois uma fermentativa, depois uma pós-fermentativa sem problema nenhum. Elas não são excludentes, mas geram resultados diferentes. A maceração a frio em si diminui e faz uma maceração mais seletiva. Então, todo mundo que respondeu correto. Hoje está melhor, eu achei. Tem menos gente, mas as respostas estão, enfim, andando melhor. É possível fazer vinhos brancos apenas de uvas tintas, verdadeiro ou falso? Essa aí a gente já falou bastante. Mas teve alguns erros nela. Na outra vez. 60% do champanhe, mais ou menos, 60, 70, é tinto. Tá? Ou melhor, é branco de uva tinta. Então, sim, isso é a base para a elaboração de espumante no mundo inteiro. Tá? Embora a gente não... Bom, depois eu comento. Na maceração carbônica, o vinho gota é o menos desejado. Só um detalhe bem técnico, sim ou não. Só. Bem técnico mesmo. Então, nunca vai estar numa avaliação, por exemplo. Importante vocês saberem, para vocês conhecerem o método. Vinho gota é aquele que escorre, né? Que é o melhor para todas as vinificações, exceto para a carbônica, porque exatamente é o que, quando eu ponho um monte de uva inteirinha num tanque e escorre alguma coisa, o que escorreu não é o desejado. O método consiste em fazer a fermentação dentro da baga, ou seja, aquele primeiro líquido não é o que macera meio que normal, com as uvas que estão no fundo, é o que vai fazer uma fermentação alcoólica, não é isso que a gente quer. De fato, na maceração carbônica, é esse essa o nosso objetivo, né? Ter o vinho que fez a maceração dentro da baga, não aquele que escorreu. E aproveitando aí, só pela questão anterior que eu deixei passar um detalhe, dificilmente vocês vão ver vinho branco de mesa de uva tinta, porque ele não tem uma expressão sensorial maravilhosa, mas ele tem um bom uso, por exemplo, para cortes. Inclusive, poderia ser usado aí para vinho branco de mesa para corte, dando mais estrutura, dando mais volume, que é o que se faz no espumante. Já pode ter? Pode. A Dunamis tinha um Merlot branco, mas não vendia, né? Vendia uma vez por curiosidade, duas porque o cara pegou errado achando que era tinto e era branco, mas não tem... É difícil ter demanda para isso. A conexão das pessoas essa semana, assim, tá difícil. Ontem foi a minha, então, fiquem tranquilos, gente. Isso aí, quando tiver essa coisa que. É muito estranho isso, né? Porque não, o mundo moderno vai ser digital. Daí, quando todo mundo entra no mundo digital, descobre que o mundo não, o mundo antigo, enfim, que pretende ser moderno, não está preparado para isso. Todo mundo abrir câmera ao mesmo tempo, quando tiver uma apresentação, vocês travam tudo. Ou seja, é uma história mal contada essa, assim, do que a gente consegue fazer tudo que a gente faria no meio virtual. Na verdade, não.
Vamos lá. É possível elaborar vinho tinto sem maceração fermentativa? Essa aí já foi respondida antes, tá? É apenas uma dica. Ela foi respondida 2 vezes, inclusive, antes. Maceração para fermentativa a frio. Tudo bem que quase nunca ela é usada só ela, tá? Dificilmente tu tem aí uma extração suficiente. Mas termovinificação, sobretudo, é a resposta, é a questão que mais nos faz pensar nessa resposta, e maceração carbônica. Então, certamente a gente pode sim fazer vinhos tintos sem maceração fermentativa. São iguais se fosse fermentativa? Não, de jeito nenhum. Mas a gente pode optar por fazer isso. E pode fazer, enfim, né, macerações pré-fermentativas, outras formas de maceração, e fazer fermentativa também. E fazer pós-fermentativa, isso é uma escolha de cada um. E de acordo com o que tu tiver de potencial na uva, né? Isso é uma coisa que a gente já comentou, até quando vocês perguntaram de tempo de vinho em barrica. Isso sempre depende, vai ser tu olhando lá e dizendo, olha, esse ano a gente pode fazer grandes coisas. Vamos macerar mais, vamos variar a forma de maceração, vamos deixar mais tempo em barrica e por aí vai. Isso é uma decisão que tu vai tomando de acordo com o que tu tem ali para trabalhar. Às vezes, escolher uma maceração, uma termovinificação, por exemplo, não é uma escolha, é uma necessidade. Quando você vê que a uva não está boa e que mais vale a pena tu frear tudo que tem de reação ali, evaporar aromas desagradáveis e fazer um vinho nada demais, mas que o que oferece é bom, acaba sendo uma obrigação. Descuba é o quê? Desborrar vinhos tintos, operação de homogeneizar partes sólidas e líquidas, adição de um vinho já em fermentação no mosto, separação do líquido das partes sólidas das uvas. Desborre dos vinhos é desborre, né? O nome já diz. Né? Provavelmente vai ser feito por uma trasfega. Trasfega não serve só para fazer desborre, né? Trasfega é mandar o vinho de um lado para o outro, mas quando tu tem borra, tu consegue tirar esse vinho de cima através de uma trasfega. Operação de homogeneizar partes sólidas e líquidas, como é que ela chama, por favor? Alguém me ajuda? O nome, inclusive, é meio te dá ideia do que tu faz na operação. Não? Começa com R. Silêncio constrangedor. Remontagem. Pode ser pigeagem, pode fazer de outras formas, né? Mas a que se faz ali, né? A mistura das partes sólidas e líquidas na vinificação em tinto chama-se remontagem. Adição de um vinho já em fermentação num mosto novo talvez quase ninguém faz isso. É o que seria pé de cuba de verdade, não é descuba, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que essa aqui eu botei só para confundir os termos descuba e pé de cuba. Separação das partes sólidas das uvas, tá? Isso é descuba. Tava lá em vinificação, deixei ele boiar, abri embaixo, tirei o líquido, isso chama-se descuba. Então, quando eu pego uma ficha técnica que diz que a descuba foi feita no 10º dia de vinificação, quer dizer que ele ficou 10 dias em contato com o bagaço. Sim, por isso que eu reforço eles, né? Eles são parecidos, eles não são comuns da vida de vocês, né? São termos técnicos, efetivamente, que fazem diferença no tu pensar como o vinho é, né? E por isso eles vão estar nas fichas técnicas, vocês podem ser perguntados disso, por isso que é importante a gente ter claro eles, tá? Vamos para a próxima. Na maceração carbônica, as uvas são respondida também, tá? Esmagadas e desengaçadas, apenas esmagadas, inteiras ou apenas desengaçadas.
E essa estava respondida da outra vez também, mas teve um percentual grande de erros. Eu não lembro de cabeça de cada um, hein? Tem o reporte ali, consigo ver, mas teve algumas confusões. Inteiras, ó, por exemplo, das 3 pessoas que responderam, uma disse que eram apenas esmagadas. Não é, acabei de dizer lá, lembra que elas são postas inteiras e que, inclusive, o líquido que sai delas não me interessa, né? Eu quero o que eu vou tirar dela depois que eu tirar essas uvas inteiras desse tanque. É com uvas inteiras. Acontece uma fermentação dentro da baga, que é diferente da fermentação alcoólica, uma fermentação enzimática, inclusive, que ajuda a extrair cor e fazer uns aromas diferentes. E aí é por isso que o Beaujolais, por exemplo, que é um vinho, o Beaujolais Nouveau, que é um vinho de maceração carbônica, mais famoso do mundo, o Novello da Itália é feito dessa forma. Aí ele fica mais leve, bem aromático, bastante fruta vermelha e costuma ter um aroma de banana, que é bem típico. Cheirar um tanque em maceração carbônica sai um cheiro meio de banana mesmo, que é típico desse processo. Tá? Então não é apenas desengaçada, não é apenas esmagada, e não é esmagada e desengaçada. Lembrem que eu posso usar uvas apenas, já que alguma resposta foi essa, uvas apenas esmagadas eu posso usar para fazer uma maceração tradicional. Né? Não é comum na nossa realidade, mas é normal na Europa. Provavelmente não 100% de engaço, tá? Costuma variar ali em 30%, 40% para dar mais estrutura. Mas eu só faço onde eu tenho a uva muito perfeita, porque engaço é a tua fonte maior que tem de taninos, né? Se você usar isso aí com taninos verdes, teu vinho fica horrível. Efetivamente é isso, fica horrível. E um vinho, a mesma uva, eu tirar engaço, que estivesse boa, vamos lá. Tirar engaço e não tirar, eu faço 2 vinhos completamente distintos, né? O com engaço tem um potencial muito maior para envelhecimento, e vai precisar, inclusive, porque é muito tânico. É mais ou menos por isso que os vinhos da Borgonha são de Pinot Noir, não é só por isso, vamos lá. Mas um dos motivos é o vinho da Borgonha ser 100% Pinot Noir, o vinho tinto, e ser bem estruturado. Diferente daquela máxima que se fala, né? Ah, não, que o vinho de Pinot é leve. Não é bem verdade isso. Depende de como tu elabora, de onde tu elabora e como que tá a tua uva. E Pinot no Brasil é bem problemático, por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer mais do que um vinho leve. Vejam que isso aí no fim das contas, é vocês na frente da prateleira de vinhos ali, tá? Não é vocês dentro da cantina. Vocês olhando para um vinho, para um rótulo, para uma descrição de vinho e entendendo o que está escrito ali. A Josiane acertou todas, muito bem. Vinhos licorosos, por definição, possuem mais álcool, desculpa, mais açúcar, adição de álcool, mais álcool ou adição de açúcar. Eu só cruzei as respostas aí, né? E essa costuma, é muito fácil cair nessa aí. É realmente muito fácil. Por quê? Porque quase todo vinho licoroso que a gente toma é doce. Né? A gente vai pensar em Porto, por exemplo, é doce. E não é isso, é um vinho com mais álcool. Né? Passou dos 14, quando a gente não tinha a categoria de nobre, era licoroso já. A gente tem a opção de dizer que é nobre, e o que é mais de 14, com mais de 16 sem correção, mais de 14 com correção, é licoroso. Se é doce ou não é outro problema. Tá? Realmente é isso. E eu sei que a gente tem essa coisa cristalizada na cabeça que licor é doce e que licoroso é o que tem açúcar. Não, licoroso é o que tem mais álcool. Vem da própria palavra, né, licor, né, álcool, em vários idiomas. Álcool não, né, bebida alcoólica. Então, licoroso é o que tem mais álcool. Vamos, então... 13 respostas corretas. Na fermentação maloláctica. Perde-se um ácido agradável, mas pouco estável. Formam-se aromas específicos desejados. Perde-se um ácido desagradável, mas que é muito estável, né? O que bate ali com a vermelhinha, ou é uma ou é outra, então né? Claramente elas se contrapõem. Forma-se SO2. Eu não tenho certeza se forma SO2, eu falei isso da outra vez. Mas se formar não é quantidades imensas, tanto que não está em lugar nenhum falando.
Mas lá no íntimo do metabolismo pode ser que faça, mas não é relevante para malolático, tá? A gente tem um ácido mais agressivo, que é menos estável, né? Um ácido com 2 carbonos, né? Tem 2 pontinhas, duas carboxilas, a gente vai tirar uma e transformar em gás carbônico, tá? E num ácido mais leve, tanto que ele perde uma função ácida. Então a gente sai de málico para lático. Quando a gente faz isso, a gente acrescenta um monte de aromas do próprio ácido lático, do próprio metabolismo do iogurte, por exemplo. E aí a gente tem aroma amanteigado, às vezes até mesmo iogurte, basicamente por causa disso. Então, sim, a gente forma aromas específicos, né, que a gente quer, se a gente quiser, para aquele vinho. No branco, às vezes, a gente não quer, né? Na maior parte das vezes. No tinto, a maior parte das vezes, a gente quer. E, então, forma os aromas específicos, perde um ácido que é mais forte e menos estável, ganha um que é mais fraco e menos... vamos lá, mais fraco e mais estável. Isso é bem básico, tá, gente? Da própria lida nossa aí, sabendo que todos os tintos provavelmente vão ter malolática, mas quando a gente vê lá uma ficha técnica dizendo, e no rótulo muitas vezes diz, esse vinho fez fermentação malolática, eu acabei de entender que é um vinho branco diferente daquele que a gente é acostumado como leve, fresco, mais ácido. É um vinho que vai ter menos acidez, é um vinho que vai ter a presença desses aromas, provavelmente é um vinho que vai passar por madeira e por aí vai. Então, saber o que é malolática, na verdade, é bastante básico. Vale a gente fazer um gancho aqui, tá? Não acontece fermentação malolática na cerveja, mas tem uso de bactéria lática também, tá? E não vou falar disso hoje, né, para não misturar as coisas, mas a Catarina Sauer faz uso de algumas bactérias láticas. E eu acabei esquecendo de falar dela, deixei anotado aqui em cima de esqueci. Mas a possibilidade de a gente ter fermentação lática de outros componentes na cerveja existe. Existe e é verdadeiro. E vale a pena dizer que aqueles alimentos fermentados, como por exemplo aqueles pepinos, do McDonald's lá, não é nada mais do que pepino fermentado por fermentação lática. Não consome ácido málico, mas consome açúcar. Iogurte é a mesma coisa, tá? Não consome ácido málico, mas consome lactose, galactose. E aí a gente faz iogurte com bactérias láticas. Num lugar elas fazem uma coisa, no outro elas fazem outra. Vinho tinto é feito obrigatoriamente de uva tinta, tinta branca, tinta rosada ou de qualquer uva, obrigatoriamente. Né? Se eu não tiver isso, eu não faço tinta. Essa é até meio bobinha, né? Mas vale pelo que acontece na prática das pessoas te fazerem perguntas estranhas. E de, inclusive, elas te terem provas de que isso existe, mas não existe. Eu sei porque eu tenho, enfim, tem um parente meu que ele já me convenceu, quer dizer, eu disse, tá bem. Mas que ele conhece um vinho tinto que é feito de uva branca, parece que era essa história. Não tem como, né? A menos que é de fraude. Ok, se eu botar corante eu consigo, né? Mas não funciona desse jeito. Você já ouviu uma história de que usavam corante, nem lembro como é que era, mas não faz o menor sentido. Para variar, as pessoas conseguem ser piores que a realidade. Né? Elas conseguem descobrir uma fraude mais fraudulenta que a fraude de verdade, por aí vai. Que usavam abacaxi. Eu não lembro onde é que saiu essa conversa. Alguém me mandou assim, mas que eles usavam abacaxi, fermentado de abacaxi e botavam corante para fazer vinho tinto. Mas um abacaxi não tem nada a ver com uva, né? Muito menos com vinho tinto. Claro que isso não era verdade. Eu me impressiono, sinceramente, quanta bobagem você fala por aí. Fermentar cerveja com repolho e essas coisas assim. Vamos para a última, então? D no estágio, a prática D, essa estava respondida antes. Empurrar o chapéu do bagaço com o rodo, não estava bem respondida, mas a gente falou sobre ela.
clarificar os mostos brancos, retirar o líquido para outro recipiente, bombeá-lo de volta aos líquidos, aos sólidos, tirar o vinho do estágio em barrica. Essa palavra é bem comum de vocês escutarem, exatamente porque se pressupõe que ela faz um vinho de mais qualidade, tá? Com uma maceração, tanto que as respostas foram bem divididas aqui, tá? Inclusive alguém errou bem drasticamente aqui quando botou como clarificar os mostos brancos, né? A gente falou lá atrás, e para isso aquela questão tá lá, né? Que é deburbagem essa prática, que é só dos brancos, tá? Clarificação de mostos brancos. Empurrar o chapéu do bagaço com o rodo não chama-se delestagem, chama-se pigeagem, que também é uma técnica que vocês vão ver assim com frequência. Não vão ver com frequência porque não é todo vinho que faz, mas vão ver que em vinhos bons isso vai estar ali até com algum destaque, dizendo, olha, tá vendo, usamos uma técnica melhor. Fizemos uma fermentação, uma maceração menos intervencionista, porque foi só o cara lá apertando o bagaço em cima do tanque. Tá? Então, esses detalhezinhos, eles são, sim, importantes porque eles vão aparecer para vocês. E, sobretudo, como diferenciais, tá? Esse vinho teve essas técnicas. Opa, esse vinho parece que ele foi feito de uma forma mais cuidadosa, vamos dizer assim. Provavelmente é um vinho mais caro. Então, empurrar o chapéu com de bagaço, com o rodo, com uma coisa, com uma tampa, com um toco, com o que for, é pigear, tá? Não é delestagem. Ambas são formas de remontagem, né? Clarificar o mosto branco é deburbagem. Tirar o vinho do estágio barrica não é nada, ou suquirrage em francês. E delestagem é, né? Tira o líquido para outro tanque e bombeia ele de volta. E assim faz uma remontagem bem trabalhada, né? Já que tu vai remover todo aquele líquido e todo o bagaço, consequentemente, e por retornar de volta. Então, me parece que hoje foi um pouco melhor, deu mais certo do que na. Lembrando que essa pontuação ali não faz a menor diferença, tá? É só para. Até porque ele conta quem respondeu mais rápido e tudo mais. Não é essa a nossa intenção aqui. Ah, bom dia, Júlio. Não tinha te visto ainda. Eu não sei se tu tinha ouvido, a gente comentou de deixar, e se acontecer com mais alguém hoje, né, de deixar para a semana que vem a tua apresentação no começo da aula. Que aí a gente mata um assunto, não deve demorar muito mais do que 20 minutos, pelos meus cálculos, né, pensando que o grupo já apresentou uma parte significativa. E a gente encerra o assunto França e dá início ao grupo previamente planejado para a semana que vem, que é Espanha, né, pelos meus cálculos. Não, Espanha, tá certo, Espanha. Itália hoje, Espanha, né, é que essa ordem ela é sempre a mesma, por motivos estratégicos. Às vezes eu só me perco o que foi e o que não foi. Então, gente, eu só vou cortar aqui para a gente fazer o vídeo menor, daí fica um vídeo da revisão. Vou pedir que o grupo de hoje, que Itália se manifeste aí enquanto isso. Peraí, deixa eu só